Olá, queridos e queridas. Já faz um bom tempo que eu não venho aqui no ao vivo para bater papo ou às vezes para fazer alguma troca, algum comentário, como eu fazia nos vídeos de conversas com uma bruxa ou no café da manhã com a bruxa. Agora vai ser o café da tarde, né? Mas vim aqui trocar uma ideia rapidamente sobre um texto que eu escrevi ontem e também sobre o Esbá e o Sabá, né? A gente está entrando aqui no hemisfério sul no inverno, embora o nosso inverno não seja um inverno rigoroso, mas nós estamos entrando no inverno e é o período do ano onde a gente entra na escuridão, né? Onde a gente desce aos mundos inferiores, onde a noite é mais longa, né? O dia é mais curto e a gente dança o fluxo da alma. E sempre quando vira um sabá, e principalmente quando tem um esbá, né, um ritual de lua perto de um ritual de sabá, a gente tem mais poder ainda. E essa semana, nas últimas semanas, eu tenho refletido muito sobre alguns temas que têm aparecido para mim em consultório, através dos meus clientes de psicoterapia, através dos meus clientes de oráculos e através das minhas próprias experiências de vida. E refletindo sobre tudo isso, refletindo sobre o sabá, sobre o inverno, né, sobre essa descida às nossas sombras. Eu tive ontem atendimentos muito intensos, né? Porque quem vem para nós passar em atendimento, seja em oráculo, seja em psicoterapia, não vem feliz da vida, né? Vem trazer ali as suas questões, as suas tristezas, as suas dúvidas, os seus medos e as suas inseguranças. E ontem eu tive, assim, atendimentos muito intensos, né? E nesse mês eu tenho percebido que tem vindo muito ao meu consultório o tema, especificamente, né, em temas específicos, o tema medo, né? E eu, já há muitos anos eu atendo pessoas, há quase 30 anos eu atendo pessoas, né, como bruxa, como oraculista, como psicóloga. E as pessoas buscam em nós, né, não a solução pronta, mas um direcionamento. E nós também somos seres humanos e passamos por essas questões na vida, cada um com a sua bagagem, cada um com os recursos que tem de enfrentamento. Mas esse mês especificamente, curiosamente, até no mês onde a gente entra aí no inverno, parece que o inconsciente coletivo, né, até mesmo com relação ao que está acontecendo no mundo, né, a gente vê muita escuridão, muito medo. E ontem, me sintonizando com um sabá, até mesmo em trânsito, vindo para casa, refletindo sobre os atendimentos da semana, refletindo sobre esse mês, refletindo até mesmo nas questões da vida, eu fiquei pensando e me veio muito forte essa questão, né, do amor e do medo. E às vezes eu tenho vontade de escrever, eu tenho um quê poetisa, eu tenho vontade de escrever, eu escrevo e às vezes saem algumas pérolas ou às vezes saem algumas reflexões, né, que eu postei lá no meu perfil do Cris Morgan. E algumas pessoas me escreveram, foi muito interessante que ontem mesmo, hoje, algumas pessoas me escreveram no privado, agradecendo, se identificando, e até comentando que sente falta, né, dos bate-papos que eu fazia mais intensivamente antes, e eu quero voltar a fazer, até estou mais motivada a fazer, é que o tempo às vezes é curto, mas algumas pessoas me escreveram tanto para trocar, né, como tocou, como sentiu, falando sobre o medo, falando sobre o amor, falando sobre os sonhos, né, o que nós sonhamos, o que a gente sonha para nossa vida, o que a gente quer ser quando crescer, o que a gente quer realizar. E o quanto os medos, ou a falta de amor, que aí tudo vem disso, né, a insegurança, as incertezas e tal,
o quanto isso, por vezes, nos limita a realizar nossos sonhos, o quanto o medo nos apavora, e isso, sem a gente perceber, né, vai criando um vazio. E em consultório, eu vejo, nesses anos todos, né, eu pude encontrar muitos vazios. E todos nós passamos pelo vazio da alma, o vazio de si, né? Então eu escrevi aquele texto, tanto querendo contribuir, e eu coloquei meio que uma dinâmica nele de vivência, né? E aí teve pessoas que me escreveram falando, Cris, por que você não grava em áudio essas vivências? E a gente vai ouvindo e a gente vai ali fazendo, porque foi tão forte aquilo que você escreveu. Imagine ouvindo e vivenciando, né? Você falando, a gente tendo isso em áudio. E eu gostei muito dessa ideia, e na verdade essa ideia é um projeto que eu tenho já há algum tempo, de fazer um podcast, ou mesmo vídeos, né, guiando processos, porque eu já faço isso dentro dos grupos de bruxaria, dentro dos cursos que eu ministro, mas também pensei já em fazer isso para colocar nas mídias sociais. É que tudo na vida a gente toma tempo, né? Só que aí também é outra questão, né, que às vezes pode nos barrar os propósitos da nossa vida. A gente não vive só para pagar conta, acordar, trabalhar e dormir, né? A gente vive em função de propósitos, de sonhos, sem romancear demais, mas também sem tirar, sem deixar tudo muito seco e bruto, né? Porque aí o vazio se instala. Então, ontem, sentindo a energia da entrada do inverno, sentindo essa questão da descida, né, ao mundo interior, estando em contato, em consultório, com esses mundos interiores das pessoas, dos clientes que trazem essas riquezas, né, e colocam sobre o meu cuidado, confiando a mim, né, essas riquezas, eu pensei, ao mesmo tempo que a gente desce para a escuridão ela vai fazer com que a gente suba, né, para a luz. E como eu trazer essa luz? E aí eu fui vendo e sentindo aquilo que eu escrevi. Fui escrevendo ali no Stories. E eu fui também vivenciando aquilo, e aquilo foi muito, muito forte, né? Eu não sei se às vezes, escrevendo assim, fica palpável para as pessoas perceberem como esses processos são transformadores e são profundos. E que eles não são só um exercício, uma vivência, ou palavras, ou simbólico, ou abstrato, ou existencialista. Eles existem para justamente tocar a nossa alma, mas para que isso se manifeste na nossa vida prática, né? Então esse texto eu escrevi, tá aí no Instagram, vou compartilhar também lá no Via Paganos, compartilhem se vocês já viram, né? Porque pode acalentar e trazer esse aconchego para alguém. Mas até em função das mensagens que eu recebi, então eu vou procurar pegar esses textos, né, que direcionam práticas, experiências, vivências, imersões, vou procurar fazer em áudio e colocar nas plataformas, no YouTube, aqui mesmo no Instagram, para que vocês possam utilizar e vivenciar isso. Então, eu vou usar agora vocês de cobaia, eu vou fazer um teste, aqui eu tô com um texto que eu escrevi aqui na minha frente, mas eu vou pegar parte da vivência em si e vou ler, tá? Então, eu começo falando do amor, né? O que é o amor? Que tudo é movido pelo amor. E eu não tô falando daquele amor romântico só, daquele amor lúdico, daquele amor mais carnal, né? Eu tô falando de um amor amplo. Esses outros amores advêm desse amor maior, né? E que às vezes a gente não sabe reconhecer, conhecer ou vivenciar. A gente tem medo, às vezes a gente nega, às vezes a gente se abre, mas, né?
Então, e tudo surge a partir daí, como eu comento nesse texto. E a falta desse amor, então, ele nos gera um medo, nos gera um vazio, ou melhor, o medo nos esvazia, né? A gente vive com medo de tudo, né? A gente tem medo de não ter um emprego, né? A gente tem medo de não ter um amor, a gente tem medo de ser rejeitado, a gente tem medo de não ter dinheiro, de não honrar os compromissos, a gente tem medo de ficar doente, ou a gente tem medo de morrer, né? A gente tem medo de sair na rua e ser vítima de violência. Então o mundo parece um grande lugar onde a gente vive com medo. E esses medos, a depender de cada um, podem ir gerando bloqueios, inseguranças, paralisias, né? E também um vazio da sensação de não conseguir concretizar nada, né? E lembrando que nem tudo também depende só de nós, né? Que é algo que eu converso muito em consultório com alguns clientes, que às vezes certos fatores como o desemprego, a falta de dinheiro, nem sempre depende só da gente, né? A gente vive questões sociais, econômicas e tudo mais, então às vezes a gente tem que dividir esses pesos. Só que até a pessoa perceber isso, ela já se sente impotente, incompetente, culpada, né? Inferiorizada e tudo mais. E aí o amor vai, por si mesmo, vai diminuindo, vai acabando, né? E o vazio se instalando. Então eu vejo muito, né, na sociedade, como psicóloga que sou, esses vazios e que tudo isso precisa ser cuidado. E uma das formas da gente olhar para isso é reencontrar esse amor por nós mesmos, né? E amor por nós mesmos é enxergar o amor que a gente tem por tudo que nos cerca e tudo que advém de nós, e ter amor por aquilo que a gente faz. Eu tenho amor pelo que eu faço no meu trabalho, eu tenho um amor em atender as pessoas, eu tenho um amor muito grande em ensinar, né? Eu tenho um amor muito grande de estar aqui conversando com vocês e compartilhando. Esse amor me alimenta, esse amor me alimenta ao ponto de não me dar esse vazio. Isso não quer dizer que eu não tenha nenhum vazio, posso ter vazio de outras questões, mas eu não tenho esse grande vazio, porque o amor pelas coisas, né, que eu percebo na minha vida me alimenta, me motiva, me preenche, né? O amor pelo meu filho, o amor pelo meu trabalho, o amor pela minha família, o amor pelos meus amigos, amor pelas pessoas que eu sou grata, né? Amor pelos meus sonhos. A gente tem que sonhar para realizar, né? Sonhos que sejam saudáveis para nós. E a gente vai passar a vida inteira sonhando, desejando coisas, principalmente coisas que tocam realmente a nossa alma e que preenchem o nosso sentido de vida, que tocam o nosso propósito de vida, né? E eu sempre me guiei na minha vida muito por isso, eu sempre procurei, na medida do possível, fazer as coisas que eu gosto, por gostar, por amar, mesmo que aquilo não fosse conveniente socialmente, ou mesmo que aquilo não fosse aceito na família, ou o quê, né? E não é fácil a gente lidar com isso tudo, né? A gente tem medo de ser quem a gente é, a gente tem medo de ser ridicularizado, a gente tem medo de não ser aceito, a gente tem medos e medos e medos, né? Então, nesse texto eu falo que o oposto ao medo, a oposição ao amor, eu não acredito que seja o ódio, o egoísmo, a ganância, como a gente vê no mundo como um todo, mas tudo isso, a ganância, tudo isso que eu citei, advém do medo, né? E o medo advém da falta de amor, desse amor amplo por si, que vai se manifestar através de tudo na tua vida e, por consequência, os outros também. Não adianta amar os outros e não me amar, tem que ser o amor em equilíbrio, né? Tem muitos amores chamados de amores que não são amores, são posse, né? Falta de amor próprio,
né? A gente que tá no mundo da magia sabe disso, né? Então, eu escrevi esse texto para que a gente pudesse juntos, assim, encontrar essa luz interna na nossa escuridão, trabalhar esse medo, né? Para que a nossa luz, o nosso entusiasmo, como eu falo no texto, o nosso Theos interno, o Theia interno, nos alimente, né? Quando a gente fica desmotivado, desanimado, quando tudo parece que tá dando errado, a gente perde a motivação, né? Isso é falta de entusiasmo, né? Entheos, quer dizer, o divino dentro de si, aquilo que te alimenta, aquilo que te nutre internamente. E como é que tá isso, né? Então, nesse texto eu falo isso, e aí eu proponho, então, uma prática que, lendo, parece simples, mas na vivência ela é muito poderosa, e eu faço também associações simbólicas, né, que para quem entende, percebe que é um conceito mágico, um conceito de magia profunda, da qual a gente tenta emanar da escuridão através da criação, e aí retomar o entusiasmo dentro de nós, o amor dentro de nós, que vai nos alimentar e fazer com que os nossos sonhos se realizem, porque aí nós vamos ter aquilo que alimenta, né? Então, fazendo um teste aqui com vocês, né, de como eu quero gravar esses áudios, para que vocês ouçam e vivenciem, tá? Então, o trecho eu digo assim, né, que é onde eu pergunto como que a gente recupera como a gente preenche esse vazio, né? Como a gente recupera esse amor? Como que a gente enfrenta o medo? Porque a gente nunca vai deixar de sentir medo. Medo até um certo ponto é uma prudência. Medo de atravessar a rua faz com que você seja prudente ao atravessar a rua. Mas a gente não pode ter aquele medo que paralisa, aquele medo que nos menospreza. Então, como enfrentar isso? Como lidar com isso? Como trazer de volta esse entusiasmo, né? Então, eu comento assim. E do vazio a luz se faz. E no princípio era o verbo, elemento ar. E pairava o oceano cósmico, o elemento água. E o fogo emerge da escuridão. Bum! O fogo. E tudo se anima e é gerado, materializado, o elemento terra. E aí nós, então, recebemos o fôlego da vida, a ânima. Então, Theos, Theos, o entusiasmo faz parte de nós. Então, só por um momento, agora, sintonize-se e faça o caminho inverso dos elementos. Só por um momento, não racionalize as questões, os problemas, os medos. Neste momento, apenas solte-os, como se eles fossem bolhas que flutuam. Não pense nos problemas. Tire o peso, elemento terra. Só por um momento, deixe as más águas, as mágoas, brotarem. Chore se preciso for, sinta, alivie e se permita. Elemento água. Só por um momento agora, visualize e sinta uma luz brotar em seu coração. Fogo, luz. Pulsante e acolhedor. Theos, entusiasmo. E com essa força, e com essa energia, e com este fogo, permita sonhar acordado. Visualize os seus sonhos. Não pense se eles são possíveis ou não, se eles são certos ou errados. Visualize aqueles sonhos que vêm da alma, não que vêm do ego. Aquele sonho que realizado te alimenta. Visualize, sinta.
sinta ele realizado. E só por um momento agora, inspire o fôlego da vida, o ar, e voe alto. Deixe a sua alma livre, até encontrar o que a anima. Deixe ela te preencher. Deixe ela encontrar e te lembrar o sentido de tudo. Clarear seus propósitos e mostrar quem realmente você é. Deixa ela te mostrar que na leveza do que verdadeiramente te preenche, não há espaço para o medo. Pois ali na luz, que é o verdadeiro domínio do amor, e para o amor que preenche e nos anima, que nos faz agir, nada é impossível. E assim, você se permite sonhar para realizar, enfrentando os medos com sua luz e vontade, vibrando no coração com entusiasmo, naquilo que sabiamente e verdadeiramente você deseja e merece, ser feliz. Isso não é só abstrato, isso não é só poético ou espiritual, isso é real, isso é prático, é sentir, para aí se fortalecer e assim agir. Sonhe, se permita, ame seus sonhos, preencha-se com amor e concretize. Então, só de ler aqui e ouvir, a minha energia aqui pulsa muito. Eu sinto o campo energético pulsando, né? E a gente precisa fazer mais isso, sabe? Ter os nossos momentos. Aquele momento de você se recolher e entrar para dentro de si e buscar essa sabedoria, essa força, esse entusiasmo. E não deixar que fatores externos, medos, receios, te limitem. É fácil? Não. Né? Mas esse autoconhecimento, essa autopercepção e essa busca, né, de preencher esse vazio através do amor, através do que te nutre a sua alma, nutre o seu ser. E não importa se isso é pequeno, grande, né? Desde que não prejudique você e nem ninguém, sonhe, realize, faça por onde, se ame, preencha, se nutra, que com certeza, uma bruxa que sou, que acredita na magia, a magia está aí. A gente tem o poder de criar. Com o poder divino interno, com o poder do entusiasmo, do amor, a gente consegue criar o que a gente quiser. É fácil? Não. Mas para isso estamos nesse mundo, para aprender, para crescer e nos tornarmos o que verdadeiramente somos. Então é isso, o que vocês acham? Gostaram do texto? Ele está escrito lá no Reels, se vocês quiserem lá ver, também tem no Stories. E vou então acatar essa ideia, se vocês acharam que fica legal, eu gravar em áudio, né, para que vocês vão se guiando e vivenciando e sentindo. Então eu vou arrumar um tempo e fazer esses podcasts para que vocês tenham essas vivências. A temática dessa vez, com base no Sabá, é o amor, é a descida, né, o enfrentamento dos medos e se reconectando com o amor. Em outros temas, como por exemplo a gente tem aí a lua cheia, eu vou pensar em outras temáticas, né? Mas também eu costumo, como eu falei no começo, observar muito o que chega até mim, né? Eu, como psicóloga junguiana que sou, né, percebo às vezes temas que começam a circular com mais força perto de mim, e aí normalmente eu tendo a escrever ou a refletir sobre isso. E aí vou compartilhando com vocês também, tá bom?
E aí, o que acharam? Deixa aí nos comentários. Quero vir gravar mais vídeos assim espontâneos, né? Sem muita produção, enfim. Tô hoje aqui de casa. Trocar algumas ideias com vocês, tá bom? Seja bruxa falando de magia, de bruxaria, de poesia, de filosofia, de existencialismo ou simplesmente das coisas da alma. Então, até breve. Tchau, tchau.